Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI e nós vamos hoje conversar sobre traumas e superações dentro da nossa espiritualidade, como é que a gente pode viver tudo isso, como é que a gente pode aprender de fato com tudo isso, tá bom? Nós temos então os nossos irmãos e irmãs que sempre fazem os seus pedidos de oração, já começaram a mandar os seus pedidos, você também pode fazer isto. Como a Tereza Aparecida Moura, ela é de Botucatu, no interior de São Paulo, pede oração por ela mesma e também por toda a sua família. Lázaro Alves dos Santos, ele é de Mogi Mirim, lá no interior de São Paulo, aqui no interior de São Paulo, melhor dizendo, pede oração por ele mesmo, por sua saúde, por toda a família, em especial pelo seu filho Márcio, que teve um AVC. E também pede pelos estudos de RIT, claro. Vamos rezar pelo seu filho com muita fé e com muita devoção também. Vera Lúcia Severina Macedo Rezende, de Jataí, em Goiás. Ela pede oração por ela mesma, pela sua saúde, paz e proteção. Pede pela mãe, Divina Severina de Oliveira, por paz, saúde e pelas necessidades de todas as pessoas. A Fernanda Regina Silva, ela é de Campinas, interior de São Paulo, pede oração em especial pela cura e libertação dela mesma, pelos seus filhos Rodrigo e Rafaela, pelo seu irmão Donizete da Silva e também pela sua irmã Maria Lúcia e família. Pede por José e família, Fernando, pelo seu trabalho. E claro, vamos rezar sim, viu, Fernanda? Conte com as nossas orações. A Tereza Domingues Varane, de Salto de Pirapora, no interior de São Paulo. Ela pede oração por José Martinho, por Eliana e também por toda a sua família. Quem faz o seu pedido de oração também, esse aqui eu já tinha lido, é o Ricardo de Jesus Lima. Ele é de Ilhéus, lá na Bahia. Pede oração por livramento, por Ana, por venda da casa, inclusive, por toda a sua família. Ivanilde Ribeiro Gregório, de Araraquara, no interior de São Paulo. Pede oração pela cura da depressão, diz Slaine. Pede também pela saúde do Renato, pelo bebê Arthur Gregório, por Geraldo, Ivanide e toda a sua família. Tem alguns outros pedidos aqui que daqui a pouco a gente vai rezar e colocá-los aqui como intenção ao longo do nosso programa. Enquanto isso, eu peço que você continue fazendo o seu pedido de oração pelas mídias, por aquilo que nós apresentamos aí, tá bom? Quero só lembrar no início desse bloco, como a gente sempre faz, de todo aquele que é sócio evangelizador e todo aquele também que a gente gostaria que se tornasse um sócio evangelizador. O sócio que todos os meses recebe a revista Brasil Cristão na sua casa, a revista que nós dizemos que é a revista de evangelização. Quando a gente fala revista de evangelização, a gente diz assim, é uma revista que contém aquelas temáticas que você que é sócio conhece, sobre espiritualidade, sobre doutrina da igreja, também testemunhos, as cartas que nós recebemos de todos os nossos irmãos do Brasil todo, que apresenta as suas ações de graças, as curas, as forças que acabam recebendo pela sua oração. Essa revista que você vê na sua tela, junto também com o livreto, com as reflexões diárias do Evangelho. E a gente diz que a revista é sempre um presente para aquele que colabora conosco, né? Nós temos as nossas dificuldades aqui financeiras para a gente pagar as nossas contas, todos os compromissos que nós temos. E a sua colaboração nos ajuda muito com isso. Por isso você recebe o boleto que você vê também na sua tela, né? O boleto para a sua doação normal que você faz todos os meses e também aquela doação extra que você pode fazer se você tiver, obviamente, possibilidade para isso, tá bom? Agora, dentro disso, eu só queria lembrar que nós estamos com uma ação aqui que diz o seguinte: como normalmente nós temos já os sócios evangelizadores que todos os meses fazem pelo boleto a sua colaboração, a campanha é a seguinte: se você ligar hoje, tornando um novo sócio, um sócio pelo débito automático, você vai receber, vou mostrar aqui, esse terço como um brinde, o terço da associação. Deixa eu só mostrar aqui, pegar direito, Zeara teria para mostrar, vamos ver. Isso, olha só. Você se tornando pelo débito automático, você recebe esse terço aí na sua casa, tá bom? E também, você que é sócio evangelizador, que colabora com todos os meses, se você optar pelo débito automático, também você vai receber na sua casa esse terço como brinde. Tudo isso a gente pede para nos ajudar aqui nas nossas despesas, nas nossas dificuldades, principalmente nessa campanha agora, Coração Santo, em que nós temos como objetivo fazer a divulgação, propagação da devoção ao coração de Jesus. Temos também comprar as 5 câmeras externas, né, para as externas que nós precisamos tanto. Você sabe que esse material sempre acaba sendo deteriorado com o tempo. Então, por isso, a gente pede a sua colaboração, tornando-se um sócio através do débito automático. Para entender muito isso, para ver a bênção desse texto que nós vamos enviar para você, acompanhe comigo esse VT.
Você que é sócio desta obra de evangelização, temos um recado especial. Você pode colocar a sua doação, a sua contribuição em débito automático. Você faz contato então com o banco que você utiliza e todos os meses será debitado da sua conta automaticamente, às vezes aí facilitando para que não ocorra nenhum problema em suas doações. Nós aqui do programa Caminhos da Fé estamos abençoando todos estes terços para que seja enviado no seu endereço. Então nós agradecemos a todos os sócios desta obra e colocando em débito automático, não é um sorteio. Automaticamente nós enviaremos no seu endereço este brinde, esta premiação, para que você possa rezar juntamente conosco no Caminhos da Fé. Então eu vou abençoar esses terços, que será entregue no endereço de todos os sócios desta obra que colocam a sua doação em débito automático. Deus Todo-Poderoso, para que a graça e a misericórdia de Cristo desça sobre esses terços e todos aqueles que fizerem as suas orações possam ser alcançados através de suas palavras e de suas retas intenções. O Pai, o Filho e o Espírito Santo abençoe. Amém. É isso aí, como você viu aí no nosso VT, o Padre Miguel fazendo a bênção desse texto, que chegará à sua casa, no seu endereço, a partir do momento que você tornasse um sócio novo, com débito automático, ou então já sócio e tornasse pelo débito automático. Muito bem, nós vamos então começar o nosso bate-papo, não, Fred? Vamos deixar de falar um pouco mais. E nós temos aqui dois convidados muitíssimo especiais, né? Padre Alexander, pode vir, por favor, seja bem-vindo para a gente bater um bom papo hoje sobre traumas e superações, o que a espiritualidade pode nos ajudar nisso. Amém. E temos uma outra convidada também muito especial, né? O que você acha? Maria Tereza, seja bem-vinda. Deus te abençoe e muito obrigado, viu? Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada a tá vocês. Bom? Vocês dois podem sentar-se aí, por favor. E o Fred Obrigada. já é o nosso convidado sempre especial de todas as sextas-feiras, né, Fred? Hoje o nosso assunto promete, viu, Fred? Eu acho que esse tema é tão importante, tão atual, não, Padre? E precisando tanto de bons corações e bons olhares para este tema tão complexo, né? Claro, sem dúvida. E nós temos o Padre Alexander, já é conhecido nosso aqui, não é? Você está bem? Eu estou bem, graças a Deus. Fez boa viagem de Limeira, vigário episcopal de Limeira. Graças a Deus. Você está vendo, Maria Tranquilo. Tereza? Você está ao lado de um vigário episcopal. É. O rapaz, e assim, quando o bispo, olha, tem alguém aqui que vai resolver os nossos problemas e as nossas dificuldades. Como é que está o trabalho lá? Está bem, graças a Deus. Corrido, não é? Porque além de vigário episcopal, eu sou várias outras coisas que a gente vai se enroscando. A gente vai sendo, né? ao tempo. Sendo ao tempo, não é? E como, claro, eu sempre digo que a missão a gente não pode nunca dizer não é? Porque o Senhor nos chama através dos instrumentos dele. Claro, e a gente vai aceitando a missão, não é? Você estava comentando que vocês já estão em preparação para uma festa grande que acontece lá na paróquia, na comunidade, na cidade até. Amanhã, nós temos amanhã a festa junina, que acontece lá, amanhã sábado, mas já estamos preparando a festa da padroeira, que é agosto, que é a paróquia Nossa Senhora da Assunção, e que é uma festa muito grande, que vem pessoas da região toda lá para celebrar. E no dia da padroeira, que esse ano vai cair no dia 16 de agosto, que é a coroação, a missa solene, nós temos várias missas durante todo o dia. Então tem gente que chega, eu já recebi a ligação esses dias de uma senhora de Americana, que já tem 4 ônibus que vai para lá nesse dia. Que legal. Então as pessoas vão já de manhã e ficam durante todo o dia até a missa solene com a coroação, que é às 4 da tarde. E você parece que tem uma cavaleiros? Romaria de Cavaleiro. Romaria. Aí no dia 23, que é no domingo seguinte, é a Romaria de Cavaleiros. São quase 4.000 cavaleiros que participam. O que é isso? E como a paróquia ela fica ali na beira da pista, que sai da Anguera, passa por Cordeirópolis e vai para Rio Claro e tal, então a gente faz uma mobilização com a polícia rodoviária, polícia militar, polícia civil, a guarda municipal da cidade, o DR, porque a Romaria ela passa pela pista, Nossa, né? 4.000 cavaleiros? É muita gente. Muita gente, não é? É muita gente. E deve ser a manifestação de fé dessas pessoas, bonito. né? São dois públicos diferentes, né? O público que vai para dia da Nossa Senhora, não é? E o público que vai para a Romaria.
não é? Mas é uma festa muito grande, bonita, não é? E que vem gente de todo lugar, não é? Então nós já estamos correndo lá. Claro, sem dúvida. Uma festa dessa tem que preparar bem, com bastante antecedência. Maria Tereza, olá. Bem-vinda, psicóloga. E você trabalha em Itaici também, né? Assim, isso. Como que é tudo isso? Primeiro, seja bem-vinda mesmo, bem acolhida, tá bom? A casa é nossa. Obrigada. Bom, acho que, claro que primeiro tenho que agradecer, né? Agradecer a Deus que tem me colocado em caminhos tão diferentes do que eu poderia imaginar. Sério? Que seria, né, minha vida. Agradecer a vocês que me convidaram e espero poder contribuir com alguma coisa para todos. Mas acho que ouvindo o padre, vamos falando, mas claro, assim, ouvindo, eu fiquei pensando na importância desses grandes movimentos, desse agrupamento de pessoas, porque a espiritualidade se manifesta em nós muito cedo, né? Mais do que imaginamos. Então, a criança, inclusive, ela está muito apta a receber toda essa questão de algo que está além dela. E eu fico pensando nas lembranças que eu tenho do meu tempo de criança, né? Do sino que batia para chamar para a missa das 8 horas, sabe? Das escadinhas para fazer a coração de Nossa Senhora no mês de maio, sabe? Do cheiro das rosas naquele mês de maio, porque a gente levava, todo dia tinha ali na igreja. Sou de uma cidadezinha pequena, do interior, também de São Paulo, Cravinhos. Então, eu fico muito feliz porque eu fico imaginando não apenas os adultos que vêm e que às vezes nem estão ligados à igreja, mas que vem esse movimento, vem a fé, né, expressa nos olhares das pessoas, mas, sobretudo, pensando nas crianças, que aí ficam encantadas com aquilo, elas podem, às vezes, até não entender o que está acontecendo, mas Deus está falando nelas. É um deslumbre, um encantamento que causa nelas, né? O encantamento, e esse encantamento vai gerando o entusiasmo, né? O entusiasmo, que é a presença de Deus em nós, e a raiz já está ali. Então, eu fiquei muito feliz de ouvir isso, sabe? Que de bom, lembrar né? desse aspecto. E, então, veja, as marcas infantis, porque eu fiquei um longo tempo longe da igreja. Sim. Nunca briguei com ela, não, mas tinha ficado longe. A vida levou e foi sendo e tal. Mas um belo dia, os traumas e superações, né? Meu filho sofre 2 acidentes de carro em um mês. Sério? Uau! Isso foi 97, 98, assim, sabe? Final de ano, comecinho de ano e tal. Mas olha que coisa linda. Ele aí vai procurar, sem que eu soubesse, ele vai procurar Deus para agradecer estar vivo. E olha a importância dos avós. Porque quem tinha cuidado de muita coisa nessa parte de igreja dele era minha mãe e meu pai. Então, aí ele vai procurar uma igreja para agradecer a Deus. E vai em várias, e escolhe a igreja católica. Para mim, isso era a mão da vovó lá de cima, sabe? Ajudada pela mão do Senhor. Certamente, certamente. E aí um dia o filho chega para mim e fala assim, mãe, eu quero que você vá à missa comigo todos os domingos. Esse filho pede isso? Aí, claro que assim, era ao contrário, né? Os pais que falam pra gente, né? Tal. Levem os filhos e tal. Falei, claro, cá estamos, né? Vamos lá. E aí passei a frequentar e essas providências do Senhor é numa paróquia que, quando eu entro, o ministro era o padre que tinha me dado meu primeiro emprego em psicologia. Padre Arlindo de Nadai, lá do Divino Salvador. Providência divina, hein? Uau! Então, assim, era só emoção. Isso começou todo o meu caminho também, né, dentro da igreja. E aí, depois, acho que eu aproveito já para falar um pouco assim, que traumas e desolações, às vezes não estão ligadas diretamente a um único fato. Às vezes as coisas vão sendo na vida e quando nós nos descobrimos, estamos experimentando um desamparo, estamos experimentando um tempo árido. E foi assim que eu me encontrei, né? Mesmo depois dessa volta para a igreja, né? E aí, um belo dia, eu estava muito... um belo dia, porque se não fosse esse belo dia, não tinha chegado toda essa outra beleza. Aí, eu tinha uma experiência de desamparo muito grande, que eu sabia que a psicanálise não tinha mais o que fazer comigo, assim. Mas assim, reconhecendo o valor dela, né? Trabalho com ela, vai fazer quase 40 anos, mas eu sabia que tinha algo que eu não sabia como resolver. E uma amiga fala assim, olha, tem um retiro no fim de semana? É do silêncio e tal. Falei, olha, é isso. Eu nem sabia que era
que era inaciano, que... Não tinha noção um pouco daquilo que te esperava. Não tinha noção. Eu fui, né? E naquele dia, naquela manhã de sábado, foi 14 de agosto de 2004. É uma data fundamental para mim. Nesse dia, na oração que foi proposta, Deus se me revela e me diz que eu era filha do Pai. E eu sabia que não era loucura, sabe? Eu sabia que algo importante estava acontecendo. E a partir daí eu descubro Santo Inácio. Aí eu descubro os exercícios espirituais. E aí eu falo, Deus me deu o presente. Deus me deu o presente de estar trabalhando, né, com a psicologia, que é ajudar as pessoas a entrarem em contato consigo mesma. E agora Ele me dá esse presente, que é o caminho dos exercícios espirituais, que é encontrar a si mesmo na busca da interlocução com Deus. Quer dizer, na busca da interlocução com Deus, eu tenho que passar por dentro de mim. Então... E você começou a fazer essa experiência, então, a partir desse retiro? A partir desse retiro. Quer dizer... Em 4 de agosto de 2000... 14 de agosto de 2004. E a partir disso, essa experiência você viveu e não deixou mais isso? Não deixei mais, porque aí eu falei assim, nossa, nesse momento da minha vida que eu estava procurando algo além do trabalho, assim, né? Porque você precisa do trabalho, você vai sobreviver, claro, mas eu queria alguma outra coisa. E aí eu falei, pois não é que aquele Senhor me manda um outro trabalho que tem muita relação com o meu trabalho, mas é uma escuta desde a espiritualidade, desde a fé, desde essa busca, né, de conseguir encontrar o que Deus quer falar comigo, como é que eu posso distinguir o que eu estou querendo pôr na boca do Senhor, né, e o que é Ele falando comigo. E os exercícios são um caminho para ordenar a si mesmo. Eu queria que depois, Maria Tereza, você até nos ajudasse a entender um pouco mais, porque eu fiz esse retiro de 30 dias de Santo Inácio, até nos ajudasse a entender um pouco como que funciona, até para quem está em casa, por exemplo, entender como que, já que a Maria Tereza citou essa questão de Santo Inácio, como que isso pode ajudar, nos ajudar na vida comum. Quando a Maria Tereza fala, Padre Alexander, de, olha, faltava alguma coisa... e houve esse despertar, ou esse insight, às vezes a gente diz isso. A gente pode atribuir isso à manifestação de Deus? Claro. Eu sempre digo Quando não tem resposta. Assim. Claro. Os traumas e superações, eles estão relacionados a situações reais. Porque às vezes a gente percebe hoje, no mundo que nós vivemos, às vezes pessoas que criam situações. Às vezes a gente atende pessoas, por exemplo, na paróquia, que inventam problemas. E eu falo, vai ajudar um doente, vai encontrar mesmo o sofrimento, a situação real. E como a dona Maria Tereza está dizendo, a partir de uma situação real da vida dela, ela encontrou essa superação. E a ação de Deus, ela se permeia aí, não é? Exato. E vai trilhando o nosso caminho, e mesmo que às vezes a gente fala, não quero ir por aqui, Deus diz, não, mas é aqui que eu te quero, não é? E não adianta a gente querer fugir. Se Deus traça esse plano para nós, Ele vai nos chamando e vai nos levando até a gente estar lá. Exato. E a gente pode querer fazer o que for. Quando é a ação de Deus, eu tenho isso muito claro para mim, né? Talvez até a psicologia depois possa nos ajudar a entender um pouco melhor isso, mas assim, eu tenho muito claro que em alguns momentos você pode buscar o que for. O caminho que Deus tem para você, não adianta. Eu não sei se o Fred faz essa mesma experiência aí nos trabalhos, nas evangelizações, se você tem essa mesma compreensão ou percebe isso nas pessoas. Eu acho, Padre, que a gente experimenta essa relação com Deus de maneira muito, muito profunda também no testemunho das pessoas. Agora, o que me deixa mais... O que eu fico mais feliz em observar, e nesse tema tão importante, a gente às vezes espera observar essa relação de conversão com Deus a partir de um trauma que é muito evidente. E neste caso, né, um acidente, uma situação de morte, uma situação de dor, ou então numa situação de amor muito grande. Mas, veja, eu cito o meu caso. Eu tive pequenos traumas, situações cotidianas, situações normais, até aparentemente normais, que podem passar desapercebido na nossa vida, e que eu senti o cuidado de Deus em quase que prevenir que eu caísse em traumas piores, me levando para a igreja através dos amigos, através do grupo jovem que eu comecei a caminhar. Então, eu tinha situações que eu olhava para o lado e falava assim, ele também passa por isso. Só que aquele que hoje, de repente, sofre aquele pequeno trauma, deixou se potencializar, não escolheu o caminho por Deus, não escolheu ser cuidado por Deus. A diferença é que meu irmão, quando
e depois na banda, quando nós optamos em seguir o caminho, em dizer sim para as coisas de Deus, nós tínhamos em nós aquelas situações de dificuldade do jovem, as situações de família com seus problemas, com suas dificuldades, e eu olhava para aquilo e falava assim, puxa, bom, eu posso deixar com que essas situações se tornem traumas em mim, ou eu posso fazer com que Deus me ajude a olhar, a aprender, a caminhar para me tornar um homem melhor. Então, eu olhava para as situações do meu pai, por exemplo, onde eu via, puxa, mas ele é um homem maravilhoso, um homem bom, mas com seus erros, com as suas dificuldades, com seus problemas. E hoje, assim, ele já no céu rezando por mim, mas hoje eu olho, puxa, como que ele me ensinou, né? Então, eu olho para a situação e falo, puxa, é um trauma para mim. Não, mas eu, com certeza, avalio a situação e falo, puxa, poderia ter sido. Né? Aquilo que era um erro para ele, uma situação de problema, eu poderia ter potencializado. Então, eu acho que é uma atenção que nós temos que ter com esse cotidiano, em observar que tudo pode ser transformado em trauma, na verdade, tudo pode ser uma decepção a partir do nosso olhar. Claro. A partir do nosso reconhecer que aquilo é ruim e ficar pessimista sobre aquela situação. Agora, na situação de dor, se eu tenho um encontro pessoal com Deus, e onde eu posso observar que Ele vai me dar algo muito maior do que aquela situação, eu posso ter um bem a partir do mal. Né? É uma reflexão só. Claro, não, mas é claro, eu acho que é questão de escolha também, né? Você fez a escolha, né? Isso quer dizer, aí entra a escolha. Exato, você fez a escolha. Ou eu querer ou não querer, não é? Sim. Não, a escolha, só que muitas vezes a pessoa está imbuída disso. O microfone. Ela está imbuída disso, mas internamente tem uma série de bloqueios que vão impedir. E aí ela vai ficando pior, porque ela fala, eu estou determinada, eu tenho fé, eu quero, mas aí eu tenho, claro, particular apreço por Santo Inácio, porque aí ele fala da importância de ordenar os afetos. Legal isso. Porque ele sabe... Muito bom isso, muito bom. Porque ele sabia, a partir da própria experiência dele, que ele precisou ordenar, porque senão ele não conseguiria louvar, reverenciar e servir a Deus nosso Senhor, que são as palavras dele, né? E louvar, reverenciar e servir a Deus nosso Senhor é fazer isso com cada pessoa. Claro, louvar é o amor gratuito, reverenciar é respeito incondicional, servir é servir. Nós estamos aqui para quê, né? Sim. Se eu sirvo, o outro vai me servir, estamos em pleno reino de Deus. Né? Gente, mas o grande problema é que no nosso tempo, eu acho que eu estou estourando o tempo, não, diretora? Perdão. A música vai ter que ficar estourando o tempo aqui do nosso bloco. Mas assim, gostei dessa questão do ordenar os afetos, né? Isso é primordial na nossa vida. Depois a gente vai até entrar um pouco melhor nisso. Não sei se a gente sai com música, porque eu estourei o tempo aqui. Então, vamos sim. Olha só, a gente vai para um brevíssimo intervalo e vamos sair com música, viu, Fred? Brevíssimo intervalo, daqui a pouco a gente já volta. Fica aí um instante só, a temática é muito boa. Sei que o seu coração dói, sei que o mundo lhe destrói, não se entrega assim, irmão, vale a pena viver, nova vida viver, vem, deixe tudo para trás, sim. Nova vida você vai ganhar se a Jesus se entregar. Vale a pena tentar, vem experimentar o amor de Deus em mim. Está também em você, está vivo em nós, tem é Jesus, a verdade, o caminho e a luz. Oh, Ele veio nos dar a paz, seu amor é demais. Está vivo em nós, tem nome, é Jesus. A verdade e o caminho e a luz.